Olá, bem-vindo ao estudo de hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, nós lemos o seguinte: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Sem muito esforço e imaginação, nós podemos pintar o quadro de um cristão apóstata. O nome Himeneu é mencionado nas epístolas de Paulo 2 vezes, sempre associado com ideias errôneas. E dessa feita, ele e Alexandre estavam pregando uma falsa teoria a respeito da ressurreição. Por isso, Paulo escreveu a eles de forma incisiva o que aparece aqui no verso 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O tema que hoje iremos estudar trata de os naufrágios na fé. Nas páginas da história de nossa igreja, temos a triste experiência de muitos homens importantes, talentosos, que perderam a fé no movimento adventista, se voltaram contra a igreja e tornaram-se opositores da verdade. Pastor Tim, o senhor pode nos contar alguns exemplos de homens que se voltaram contra o movimento adventista? Nós temos aqui Hazen Foss, nesse cemitério de Haverhill, Massachusetts. Esse homem, pouco antes do desapontamento de 1844, ele recebeu uma revelação de Deus, na qual lhe foi mostrado a caminhada do povo do Advento rumo à Cidade Santa. Uma visão muito semelhante à que Ellen White recebeu no início do seu ministério. Mas ele, ciente dos problemas que surgiriam em comunicar essa visão aos mileritas, ele não a comunicou. Um grupo de pessoas estava reunido para ouvi-lo e ele decidiu não falar. Posteriormente, foi-lhe dito que se ele não falasse, o Espírito Santo dele se retiraria, mas mesmo assim ele ficou relutante. Certa ocasião lhe foi dito que o Espírito havia se retirado dele. Ele então convocou um grupo de pessoas para contar essa visão e realmente ele não conseguiu falar. Tentou várias vezes e não deu certo. Posteriormente, em fevereiro de 1845, ele foi assistir a uma reunião em Poland, Maine, onde Ellen Harmon, naquela época, depois White, estava presente, e ele não entrou no lugar de reuniões, mas ficou do lado de fora, olhando pela janela, escutando o que ela estava dizendo, e ele se identificou com a experiência. No dia seguinte, ele abordou a Ellen Harmon e lhe disse que realmente percebia que ela havia recebido o dom profético em seu lugar e a aconselhou a não rejeitar o dom profético, porque poderia ter a mesma experiência dele. Resumindo a história, durante os restantes dias e anos de sua vida, ele não teve mais nenhum interesse em questões religiosas. E aqui nós temos um exemplo claro de alguém que não aceitou a missão profética que Deus lhe havia concedido. Pastor, além de Hazen Foss, o senhor tem um outro exemplo para nos dar? Nós temos o exemplo de Dudley Kenwright. O que levou o pastor Kenwright à apostasia? Toda apostasia é, sem dúvida, a atuação do poder das trevas. Mas
No caso de Kenwright, alguns creem que a perda da primeira esposa gerou uma frustração tão grande da qual ele nunca pôde superar. Mas, além disso, ele tinha uma personalidade muito instável, com altos e baixos, e às vezes ele se sentia completamente salvo, outras vezes perdido. Mas o maior fator que os historiadores adventistas concordam nesse caso é o orgulho. Ele se considerava uma pessoa de grande projeção. Ele sentiu-se frustrado quando, certa ocasião, ele era candidato a ser presidente da associação aqui do estado de Michigan e ele não foi escolhido como presidente. E outros fatores mais contribuíram para isso. Depois de altos e baixos, finalmente, em 1887, ele abandonou definitivamente a mensagem adventista e se voltou contra tudo o que ele havia ensinado anteriormente. Ele publicou no ano seguinte, 1888, seu livro O Adventismo do Sétimo Dia Renunciado. No ano de 1889, a segunda edição definitiva dessa obra. E em 1919 foi publicada póstumamente, logo após o seu falecimento, a sua Vida de Ellen White. Apenas um exemplo de quem era Kenwright. Quando Ellen White foi sepultada em julho de 1915, em Battle Creek, não muito distante desse lugar aqui, ele esteve na última cerimônia fúnebre dela, que ela havia tido 3, essa era a terceira em Battle Creek, e juntamente com o seu irmão adventista, ele assistiu à cerimônia e então pediu para ver o esquife. E eles entraram na fila, passaram ao redor do corpo da senhora White, do caixão, e ele pediu para voltar uma segunda vez, e eles o fizeram. E aí ele declarou para o seu irmão, e outros ouviram as palavras dele dizendo: aqui jaz uma mulher honesta. Mas nada disso o impediu depois de detonar com ela, como nós dizemos, e difamá-la de maneira veemente na sua obra de 1919. Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que podia ter sido uma grande bênção para a mensagem adventista e que se voltou contra ela e que semeou tantas dúvidas e incredulidades na cabeça de algumas pessoas que nem o tempo foi capaz de apagar. Estamos aqui no cemitério de Battle Creek, em Michigan, onde está sepultado o Dr. Kellogg. Esse médico serviu a organização por mais de 60 anos. Ao longo do seu ministério médico, escreveu cerca de 50 livros, dos quais cerca de 1 milhão de exemplares estão espalhados pelo mundo inteiro. Atingiu um recorde em cirurgias abdominais, sem o registro de um único óbito. Foi um grande inventor e a sua influência ajudou tremendamente a igreja por muitos anos. Finalmente, em 1901, começou a ter problemas com a liderança da igreja e se revoltou contra a igreja e contra a sua administração. Pastor Tim, por que o Dr. Kellogg se apostatou? O Dr. Kellogg era uma pessoa muito capaz. Ele até tinha os 2 hemisférios desenvolvidos. Ele pode ser chamado de um gênio. Mas, ao mesmo tempo, o seu orgulho acabou conspirando contra a sua carreira. Ele era uma pessoa egocêntrica e, além disso, ele sofria da megalomania, mania de grandeza. Ele não apenas se satisfazia com o êxito que o seu sanatório alcançava, e ele como profissional, mas ele gostaria de se apossar, ser dono do hospital ou do sanatório. E foi assim que, à medida que o tempo foi passando, ele conseguiu cada vez mais o controle administrativo e financeiro da instituição. Paralelo a isso, bem no final do século XIX, talvez por alguma influência europeia, alguns creem, ele começou a desenvolver ideias panteístas. Ou seja, ele cria que Deus estava na própria natureza. E não apenas que ele atuava e controlava a natureza, mas que Deus estava presente. Ele dizia que Deus está na grama que nós pisamos, nas flores e árvores que
que estão ao nosso redor, o próprio ar que respiramos é Deus, e ele chegou ao ponto de dizer que suas ações eram ações criativas de Deus. Além disso, ele gostaria que a Igreja Adventista tivesse um modelo congregacional, administrativo, e não uma organização como a que nós temos. Em 1901, quando Arthur G. Daniels foi eleito presidente da Associação Geral e não implementou o modelo administrativo que ele gostaria de ver, ele acabou se revoltando mais e mais. A situação se tornou tão grave que, finalmente, em 1907, ele foi desligado definitivamente do rol de membros da igreja. E ele continuou com um relacionamento com adventistas e tal, mas distante do pensamento adventista e de sua organização. Nós sabemos, pastor Tim, que o Dr. Kellogg não é um caso único na organização. Por que as pessoas se apostatam? Satanás age e ele procura levar à perdição tantos quantos ele conseguir. Quanto mais, melhor. Mas da perspectiva humana, existem alguns fatores que podem nos ajudar a esclarecer. Eu creio que um deles é um conhecimento superficial da verdade. Na parábola do semeador, a Bíblia diz que alguma semente que caiu à beira da estrada ou entre pedras, que não teve profundidade no solo ali, ela brotou e depois logo acabou murchando, porque não tinha raízes. Então muitas pessoas não chegam a se aprofundar na palavra de Deus. Mas existe um segundo fator. Há pessoas que podem ter um conhecimento até mais profundo da verdade, mas é o problema do conhecimento não santificado. A pessoa pode ter a cabeça grande e o coração vazio. Então ela pode conhecer intelectualmente a verdade, mas não chegou a ser santificada pela verdade. Eu creio que esse foi o problema de Judas. Um terceiro fator que pode contribuir é problema de relacionamentos interpessoais. A pessoa, quem sabe, tem uma frustração com um líder da igreja, com um pastor, e acaba generalizando essa sua frustração para a mensagem e para a igreja. Então, um pastor, às vezes, pode não ser delicado com a pessoa e a pessoa passa a dizer que toda a igreja é como aquele pastor. E um quarto elemento são crises de identidade e de autoridade. Pessoas com complexos de inferioridade ou superioridade, que se julgam mais importantes do que são e que permitem que o orgulho as atinja, essas pessoas também são vulneráveis. Além disso, deixa eu só lhe dizer uma coisa a mais. É difícil quando a pessoa gostaria de exercer uma função que não exerce, ou foi destituído de uma função. E tudo isso colabora para que a pessoa se sinta menosprezada, não valorizada como deveria e acaba transferindo essa sua frustração pessoal para a mensagem e a igreja. Pastor Tim, o que nós poderíamos fazer para evitar cair em apostasia? Eu creio que, em primeiro lugar, nós temos um texto muito interessante que encontramos em Tiago, capítulo 4 e o verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que nos submeter a Deus, ali está a nossa força, mas ao mesmo tempo nós não podemos permitir que qualquer dessas coisas que eu mencionei, ou quem sabe outros fatores mais, venham a desestruturar a nossa fé. Jesus também disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que colocar a vida espiritual como a grande prioridade da nossa vida. A nossa geração hoje não tem tempo para as coisas de Deus. Tem tempo para tudo mais, para o trabalho, para o lazer, para a televisão, para a internet, mas não para Deus. É lógico que se nós não alimentarmos a vida espiritual, ela vai declinar, obviamente. Além disso, no final do Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de Mateus, no final do capítulo 7, nós temos a analogia dos dois fundamentos. Quem construiu a sua casa sobre a areia e ruiu, e a que construiu sobre a rocha. E a rocha, naquele contexto ali, é, obviamente, aquele que ouve a minha palavra e a pratica.
Então, esse é um ponto muito importante. Eu posso conhecer teoricamente e não estar envolvido. Mas, acima de tudo, o nosso relacionamento com Deus não pode ficar para um plano secundário. Nós temos, com humildade, nos apegar a Deus, a Sua palavra, e devemos aprender a amar essa igreja e a mensagem que ela tem para o mundo nesses últimos dias. Além do Dr. Kellogg, o senhor teria uma outra história nesse cemitério para nos contar? Nós temos um outro indivíduo chamado Frank Belden e nós podemos ir a... Era um rapaz muito talentoso, especialmente como compositor de hinos. Muitas vezes o pregador estava pregando na igreja e enquanto ele pregava, Franklin, ele tinha uma ideia do tema que estava sendo desenvolvido e ia compondo enquanto o sermão ia sendo pregado. No final do sermão, ele já tinha a composição pronta e cantava ao final do sermão como um apelo. Mas, lamentavelmente, ele acabou se envolvendo com os problemas aqui de Battle Creek, as desavenças, problemas administrativos, e não teve estrutura psicológica e espiritual para viver acima dos problemas ao seu redor. E, lamentavelmente, apesar de ser sobrinho da senhora White, ele acabou em apostasia e deixando a fé. E aqui nós temos um exemplo de alguém que nos legou hinos maravilhosos no nosso inário, mas que ele mesmo não perseverou na fé que ele gostaria que outros perseverassem. Histórias desses homens que ao longo de suas experiências se afastaram de Deus, se envolveram em problemas e finalmente se apostataram. Nós podemos ver que hoje Deus está nos chamando para viver uma vida de unidade com Ele. Deus quer ter a todos nós junto dele e para isso Ele criou duas grandes avenidas, que é o estudo da Palavra de Deus e a oração. O contato com Deus é o que vai fortalecer a mim e a você para ficarmos de pé diante das dificuldades da vida. O apóstolo Paulo é muito enfático quando escreveu sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 12, quando ele disse: "Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia." Todos aqueles que ao longo da história se levantaram contra a igreja de Deus, fracassaram, caíram e morreram sem esperança. Nunca devemos nos virar contra a igreja de Deus. Devemos olhar a igreja hoje como uma igreja militante, mas que em breve será triunfante. E aqueles que permanecerem fiéis a esta igreja, um dia triunfarão com ela. Que Deus abençoe a mim e a você e que essa seja a nossa postura por todos os dias da nossa vida. A minha decisão hoje é procurar desenvolver uma profunda experiência com Jesus através da oração e do estudo da Bíblia. Olhar sempre para Jesus como meu modelo a ser imitado e permanecer fiel à Igreja de Cristo até que Ele volte para nos buscar. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Grande Deus e amorável Pai, louvamos ao Teu nome pelo maravilhoso plano que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por sabermos de que a nossa força espiritual reside em olharmos para Jesus e nunca para os seres humanos. Que nós possamos aprender com as experiências da história da Tua Igreja
e que nós permaneçamos firmes até o grande dia em que Jesus haverá de voltar para nos buscar. E em nome dele nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Hoje estudamos sobre homens que por muito tempo serviram a igreja e finalmente se revoltaram contra ela e se apostataram. Mas no seio desta mesma igreja, Deus tinha homens e mulheres fiéis, que estavam dispostos a sacrificar de si e de seus bens para levar avante a pregação do Evangelho. Homens e mulheres que foram verdadeiros missionários. Este, precisamente, será o tema do nosso próximo encontro, os missionários da igreja. Até lá!